Minhas amigas, meus amigos, uma excelente tarde a todos. Que a paz de Jesus, o divino amigo e mestre, esteja a nos envolver, nos inspirar e nos conduzir às reflexões nessa tarde, para que a gente consiga alcançar os objetivos santos que nos trazem aqui, que não é outro, em suma, senão o grande objetivo da própria iluminação, da própria evolução, do próprio aprimoramento. Todos que aqui estamos em busca disso, em essência. Ainda que variando a expressão, variando a forma, em essência, o que todos nós almejamos aqui é o trabalho de aprimoramento espiritual, que é semelhante ao trabalho de desenvolvimento do próprio coração, para que sejamos capazes em algum momento, em algum tempo, de atingir o que Jesus nos recomendou como um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como Ele, Jesus, nos amou. E o tema que a gente preparou e que vai nesse sentido, vai no sentido do desenvolvimento espiritual. O tema que a gente propôs é Jesus, Kardec e a tarefa cristã. Inicialmente, eu queria lembrar um prefácio de Emmanuel. Porque quando a gente pensa Jesus, Kardec e a tarefa cristã, é possível que a gente abra espaço na nossa cabeça e no nosso coração para admitir uma ideia que não é tão boa quanto parece, não é tão verdadeira quanto parece. E no prefácio que nós trazemos aqui, Emmanuel trata dessa ideia, que não é boa, apesar de parecer. Nós estamos falando do prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. E qual é a ideia que parece boa, mas não é? É a ideia de que nós vivemos uma dualidade, como se a vida tivesse duas naturezas. E por que a ideia parece boa? Porque a gente olha para a vida e enxerga a dualidade. Nós sempre enxergamos dois lados. Em alguns casos, dependendo do nível de soberba, para a pessoa existe o lado certo, que geralmente é o dela, e o lado errado, que geralmente não é o dela. Para muitos existe o bem e o mal. E essa dualidade ou essa divisão, ela acompanha muito mais da nossa vida do que a gente pode supor num primeiro momento. Até porque existe uma divisão que foi feita há muitos séculos atrás e que até hoje a gente, enquanto humanidade, não estou dizendo cada um em particular, mas a humanidade de um modo geral ainda aposta nessa divisão. Qual é a divisão? A divisão entre mundo espiritual e mundo físico. Começou com Aristóteles, na Grécia, antes de Cristo. Então tem muito tempo. Por que essa ideia parece boa, mas não é? Ela parece boa porque a gente olha para o mundo e fala assim, mas tem uma divisão, mundo físico, mundo espiritual. E o Espiritismo vai nos convidar a perguntar, será mesmo? Será que esses dois mundos estão tão separados assim? Será que existe uma distinção tão clara assim?
Mas o problema maior dessa ideia não é só por carregar uma divisão entre mundo espiritual e mundo físico, são as consequências nefastas dessa ideia na nossa vida. Porque essa é a ideia que me faz pensar que religião é uma coisa e ciência é outra. É essa ideia que me faz pensar que existe um momento para eu me dedicar à religião e existe um outro para eu me dedicar à minha vida material, ao meu trabalho, às minhas pesquisas. Em outro prefácio, agora no livro Nos Domínios da Mediunidade, Emmanuel vai confrontar ainda mais essa ideia, porque ele vai chamar cientistas de sacerdotes do espírito. E ali ele vai dizer: o materialismo desaparecerá da Terra, não por falta de espiritualidade, ou não pelo acúmulo de espiritualidade, perdão, mas por falta de matéria. Porque se você perguntar a um cientista hoje o que é matéria, ele vai ter muita dificuldade de te explicar o que é. De modo que essa dualidade vai se mostrando cada vez mais aparente. Em essência, a vida é uma só. O que difere é o momento em que nós estamos, em que maneira nós experimentamos a vida, mas ela é uma só. E o nosso objetivo aqui hoje é compreender que a divisão que a gente faz entre religião e ciência, ela nos afeta em outras compreensões. Em outras compreensões. E o Emmanuel aqui no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, não diretamente, mas indiretamente, ele está nos ofertando ferramentas para pensar na unidade. Não mais em duas coisas separadas, não mais religião e ciência, plano espiritual e plano físico, não. Pensemos a coisa como se ela fosse uma, com o mesmo objetivo. Eu vou ler um trecho. O prefácio é enorme para um prefácio, mas eu vou ler um trechinho. Emmanuel começa dizendo assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. E aqui é que eu acho que ele começa a tratar dessa dualidade. Olha o que ele vai dizer. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Mas peraí. O Emmanuel está dizendo que todas as guerras feitas em nome do cristianismo só avivou a grandeza do cristianismo. Assim, isso aqui não faz sentido. Porque a gente olha para a Idade Média só criticando. A gente olha para a Igreja Católica e fala assim, mas foi um desserviço para a humanidade. E Emmanuel está dizendo que não. Emmanuel está dizendo, tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Isso é curioso. Curioso. Outra coisa curiosa dessa fala de Emmanuel é que, ao mesmo tempo que ele diz que as calamidades sociais não modificaram as palavras do Cristo, ele diz que as palavras do Cristo se atualizam. E aí eu falo assim, ué, mas modificou ou não modificou? É por isso que, certa vez eu estava conversando com uma amiga, eu
falei para ela assim, olha, eu ouço muito duas falas sobre a obra de Kardec. Eu acho que é desse jeito que eu entendo a fala do Emmanuel aqui. Já vou chegar lá. Eu ouço com muita frequência, duas falas sobre as obras de Kardec. Um lado diz, as obras de Kardec estão ultrapassadas. Precisa reescrever a obra. Precisa refazer a obra, está ultrapassado. E um outro lado diz que a obra está muito atual. A obra está perfeitamente atual. E eu discordo dos dois. Porque, na minha opinião, a obra continua à frente do nosso tempo. Nem ultrapassada, nem atual. Porque, com sinceridade, eu ainda não enxerguei nenhuma carta viva do Espiritismo. Via de regra. Você fala assim, mas o Chico era. Eu falo, tudo bem, mas quem é o Chico? O Chico é uma pessoa. E a nossa preocupação é ter uma carta viva para representar o Espiritismo ou nós sermos a carta viva representando o Espiritismo? É por isso que, para mim, a obra continua à frente do tempo. Não sei para vocês. Pode ser que para alguém aqui ela está ultrapassada, mas para mim, ela ainda está à frente do tempo. Por isso que as palavras do Cristo se atualizam, não porque elas se modificaram, mas porque a gente vai dando passos cada vez mais lúcidos dentro daquilo que Jesus quis dizer. De modo que o que antes parecia até obscuro e num grau de orgulho imenso, a gente poderia dizer até que as palavras que estavam erradas, mas isso é uma besteira, isso é um orgulho, a gente começa a perceber que não. Que as palavras de Jesus, elas têm significado profundo. E a gente pôde ver isso na palestra do irmão Zen agora. Ele comentou uma passagem que a gente já pode ter lido várias e várias vezes, ele trouxe aqui uma visão. Nossa, atualizou. A palavra é a mesma. Atualizou foi quem lê. Entretanto, diz Emmanuel, prosseguindo, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. E é aqui que eu queria fazer uma pausa. Nós temos desprezado o caminho. Isso aqui é importante, porque Jesus disse que Ele é o caminho. Desprezar o caminho é desprezá-lo. E aí eu queria chamar a atenção para um ponto, porque, veja, tudo que eu estou dizendo aqui diz respeito da humanidade de modo geral. Estamos falando uma expressão que eu gosto, que o Emmanuel usa, que é assim, coletivamente examinados. Existe, e nós vivemos um tempo, eu acho, onde essa ideia é mais forte do que em todo o tempo da história humana, que é a ideia do utilitarismo. Uma coisa só é boa quando eu posso usar ela para ganhar alguma coisa. O problema não está nessa ideia, onde é que eu vou usar o que eu estou aprendendo. O problema não é isso, o problema é que a gente só quer usar num determinado viés, que geralmente é um viés comercial. Então, tem um caos, é cômico. Euclides estava ensinando na Grécia, os maiores matemáticos que já existiram. E aí ele estava lá ensinando algumas coisas, porque o Euclides foi, assim, eu diria um dos pilares da matemática, Você deve ter ouvido falar de geometria euclidiana, é dele, antes de Cristo. Ele estava dando uma aula para alguns alunos, e aí um aluno fez uma pergunta que eu não sei se vocês já fizeram ou já ouviram alguém fazer. O que eu vou ganhar com isso? Mais modernamente a gente pergunta assim, mas onde é que eu vou usar isso aí? Aí o Euclides parou a aula e falou assim,
alguém dá uma moeda para ele porque precisa ganhar com o que ele aprende. O que ele estava querendo ali era mostrar que o exercício do aprendizado vale a pena. Não só o aprendizado em si, não só o resultado final, mas o caminho percorrido para alcançar o resultado. Então, eu gosto muito de matemática, adoro física, e já tive que ouvir muitas pessoas perguntando assim, ou falando, né? 10 anos se passaram e eu nunca usei o Teorema de Pitágoras. Né? 20 anos se passaram e eu nunca usei a fórmula de Bhaskara. Eu falei assim, mas eu não estou só preocupado onde é que você vai usar a fórmula de Bhaskara. Existe uma preocupação também em o que você se torna, o quanto você cresce ao aprender o teorema, a fórmula. Porque é possível que nós tenhamos aqui artistas, músicos, que nunca vão usar o conhecimento que tiveram de geografia, dentro da perspectiva mercantil, comercial, monetária. Mas terá sido em vão? E aí é possível a gente perceber que aqui há de novo uma dualidade. Qual? A dualidade entre o caminho e o ponto de chegada. E eu acho que não é difícil perceber que nós estamos num momento da história humana em que as pessoas estão extremamente ansiosas pelo resultado, sem querer percorrer o caminho que as levam lá. De modo que vale perguntar para a inteligência artificial assim: faz um resumo aqui sobre a filosofia de Kant. Aí a inteligência artificial faz. Aí a pessoa usa o resumo como se ela tivesse passado horas estudando. Porque o legal é parecer intelectual e não percorrer o caminho para tal. E aí, de novo, isso nos conduz a uma outra dualidade. A dualidade entre o parecer e o ser. Parece é aparência. É essência. E a gente vive hoje uma sociedade que gosta da aparência. Porque está só olhando para o resultado. Está só olhando para o ponto final. Está só olhando para o que eu vou ganhar com isso. Está olhando só para a conclusão, sem perceber que o caminho vale tanto quanto ou até mais do que o ponto final. Eu me lembro, eu vou falar um pouquinho de matemática, gente, mas não é nada muito. Existem alguns problemas de matemática em aberto hoje. Inclusive, se alguém quiser se candidatar, ganha $1 milhão para quem responder. Qualquer um deles. São os grandes problemas, né? E tem um problema lá que todo mundo acha, é um teorema, é uma conjectura, né? Que diz que uma tal afirmação é verdade. E até hoje, tem mais de 150 anos que esse problema está aberto. Até hoje, ninguém foi capaz de provar que ela está errada. Todo mundo olha para a afirmação e fala assim, é verdade. Fala assim, então prova. Fala, não dou conta. Aí, você poderia ter a ideia que eu tive. Que é assim, gente, então faz de conta que é verdade, velho. O que tem isso, né? Se estiver errado ali, vai descobrir, né? Mas faz de conta que é verdade. Assim, só que não está interessado só nisso. É porque já se sabe que para provar a afirmação, nós vamos ter que inventar um novo tipo de prova matemática. Aí é que está o interesse. O resultado, faz de conta que o resultado é verdade, fala, mas tem 50 anos que o pessoal faz de conta que o resultado é verdade. O problema continua em aberto. Porque se está interessado em como é que se prova aquela afirmação. Deu para entender o ponto? Não importa só o resultado. Como é que eu provo isso? Isso é importante. Por quê?
o que eu aprendo no caminho me ajuda também em outras coisas. Então, toda vez que a gente despreza o caminho, a gente está querendo uma conquista que não tem base onde ela se apoie. Por exemplo, vou pegar um outro ponto que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Tem muitas pessoas que fazem uso de droga ilícita, e falam que depois do uso da droga dá uma tristeza, dá uma depressão. Elas experimentam um prazer imenso, depois do prazer vem uma tristeza. Mas por quê? Porque aquela felicidade não tem base. Aquele prazer experimentado não tem base sólida. É claro que vai ruir. É claro que vai desmoronar. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai perceber que ela experimenta uma coisa vazia. É diferente de você chegar e falar assim: olha, comprei um carro. Eu trabalhei 5 anos para comprar o carro. Aquela felicidade do carro, ela tem base. Não é nem tanto pela compra, mas pelo processo que foi vivido para concluir a compra. Quantas renúncias, quanto esforço. Percebamos, portanto, que o resultado só vale a pena quando houve um caminho percorrido para chegar no resultado. Sem esse caminho, o resultado ele é meio pífio. Porque imaginemos que nós vamos fazer uma competição aqui e vai todo mundo sair com medalha de ouro. Não precisa nem competir. Mas aí, a medalha nem tem valor. O valor da medalha está no esforço que foi feito para conquistá-la. E é aqui que a gente precisa, de certa forma, combater esse raciocínio utilitarista. Onde que eu vou usar isso? Olha, depende da sua perspectiva, dependendo da sua perspectiva, você não vai encontrar lugar nenhum. Sobretudo se o viés que a pessoa adotar for um viés de orgulho ou egoísmo. Onde é que eu me beneficio com isso? Olha, tem vezes que o caminho vai te levar a beneficiar os outros. E a resposta de Jesus é: vale a pena mesmo assim. É importante mesmo assim. Porque aqui, de novo, existe uma dualidade entre eu e o outro. Mas Jesus respondeu a essa dualidade assim: amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro e maior mandamento. E um segundo, semelhante a este é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Um grande equívoco nosso é achar que independência significa eu não preciso de ninguém. Isso é um equívoco, porque a gente precisa. Nós precisamos uns dos outros. Isso é um golpe no nosso orgulho, mas é verdade. Emmanuel vai comentar no livro Fonte Viva que Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas ele chamou 12. E que 12, né? Não tinha um anjo. Não dá nem para a gente reclamar colegas melhores, porque Jesus pegou, que deu, né? Percebamos, portanto, que desprezar o caminho é fruto da dualidade que a gente acha que existe. Porque a gente acredita demais no ponto final e despreza o caminho. Mais à frente,
Emmanuel diz assim: no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se à situação do espírito nas estradas da vida. A lição do Mestre, além disso, não constitui tão somente um impositivo para os mistérios da adoração. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. O que isso quer dizer? Vou fazer só uma pausa aqui e a gente termina. Porque tem gente que acha que Evangelho é religião. E aí a pessoa lida com o Evangelho como se estivesse lidando com um assunto religioso. Então o Emmanuel está dizendo, olha, o Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório, que é aquele lugar que as pessoas ajoelham para orar. Não. Por quê? Porque o Evangelho é muito mais que isso. Enquanto a gente faz uma divisão de naturezas da vida, como se as coisas estivessem divididas e não interligadas, a gente acredita que Evangelho é um assunto para um dia na semana, que eu deixo os meus afazeres e vou lá no centro espírita tomar um passe. Por isso que Kardec bate na ideia, o Espiritismo não é uma religião. Porque se a gente pensar que o Espiritismo é uma religião, a gente vai fazer do Espiritismo uma atividade semanal. E o Espiritismo é um modo de vida. Ontem estava fazendo uma palestra lembrando o Monteiro. Está lá no Os Mensageiros, capítulo 12. O Monteiro é um trabalhador espírita, super assíduo, super responsável, nunca faltou uma reunião, mas ele era espírita dentro do centro espírita. Saiu do centro espírita e ele era, sem nenhum trocadilho com o nome, ele era um monturo. Desencarnou, foi para o umbral, revoltado. Como que um trabalhador espírita vai para o umbral? Incompreendido. Aí, quando ele flexibilizou um pouquinho a revolta dele, foi resgatado para o nosso lar. Porque isso é importante. Todo o trabalho que a gente faz conta. Não foi suficiente para ele ir para o nosso lar direto, mas foi suficiente para, na primeira mostra de arrependimento que ele deu, resgatado. Mas ele chegou em nosso lar meio revoltado e pediu uma audiência com a veneranda. Eu achei ele pouco humilde. Eu falaria com Lísias, né? Lísias, aconteceu isso. Não, veneranda. É tipo assim, eu não quero falar com o prefeito, eu quero falar com o presidente do Brasil. A veneranda não atendeu ele. Outro golpe no orgulho. A veneranda não atendeu. Mas quando ela estava descansando, ela foi lá visitar ele. E aí, o Monteiro falou por 2 horas. Qual foi a última vez que você aguentou uma pessoa reclamando 2 horas da sua vida? Se eu sou a veneranda, eu já chego, assim, não fala nada, você calado, você é um poeta. Fica quieto. Você está errado, né? E ela ouviu ele 2 horas. Quando ele terminou de falar, aí ela falou. Mas quando ela falou 2 frases. 2 frases. Para 2 horas de reclamação, ela usou 2 frases. E a primeira delas é: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa e nem difícil de explicar. O Monteiro é um trabalhador espírita que passou, ele não disse quantos anos ele passou no umbral, ele só diz assim, muitos anos. Pensa aí o tanto que você quiser, 5, 10, não sei. Sem entender o que foi que aconteceu com ele. E ele ficou 2 horas reclamando para a veneranda. Pensa o tanto que ele reclamou para o trabalhador que atendeu ele. E ele não tinha conseguido entender. Para chegar a veneranda e falar assim, a causa da sua derrota não é complexa e nem difícil de explicar. Dedicou-se você excessivamente ao espiritismo prático diante dos homens, nossos irmãos,
mas nunca se interessou pela verdadeira prática do Espiritismo junto de Jesus, nosso Mestre. Aí o Monteiro fala para o André Luiz assim: desde então a minha atitude mudou muitíssimo. Eu imagino. Porque é muito fácil a gente incorrer nesse erro que o Emmanuel está dizendo aqui. Achar que o Evangelho é uma coisa para algum tempo da minha semana. Mas quem faz isso, ou quem fez isso, é o pensamento religioso que não tem nada de religare. Tem de instituição, mas não da religação com Deus. O Evangelho não se reduz a breviário para o genuflexório. É roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. E aí a gente percebe o caráter de unidade que esse prefácio tem. Não existe o lugar da oração e o lugar do trabalho. Não, é o mesmo lugar. A mesma coisa. O centro espírita é ao mesmo tempo o meu lugar de trabalho e o meu lugar de oração. A empresa que eu trabalho é ao mesmo tempo o lugar que eu trabalho e o meu lugar de oração. Quem está fazendo essa divisão sou eu. Mas ela não existe. Ela não existe. E como nós dizíamos no começo, o problema desse pensamento dual, desse pensamento que enxerga sempre duas coisas onde só há uma, é que ele extrapola a nossa visão de tudo isso que eu falei e atinge uma outra, que essa eu acho que é mais danosa. Que é a divisão que a gente faz entre razão e sentimento. Ou melhor, a divisão que a gente faz entre inteligência e sentimento. Como se fossem coisas, para alguns, até opostas. Mas aí tem algumas coisas a serem ditas a esse respeito. Primeiro é uma metáfora construída por Platão, que eu acho genial. O Platão constrói uma imagem, um desenho, né, do que significa o ser encarnado. Como é que Platão representa a alma encarnada? Um homem numa carroça, conduzindo um cavalo. O homem é o espírito. A carroça é o corpo físico. O cavalo é o sentimento. E as rédeas é a razão. A metáfora é boa, porque ela começa a explicar para a gente o que é inteligência. Porque as rédeas é a razão. Mas o que é inteligência? Aí tem um outro que é legal de citar e de pensar a respeito. É um artigo escrito por Immanuel Kant, em 1784. Esse artigo foi um estouro, assim. O Kant já era famoso, mas esse artigo, assim, colocou ele ainda mais alto. É um artigo em que Kant vai responder o que é esclarecimento. Esclarecer-se. O que é esclarecer-se? Porque alguém poderia dizer assim, bom, esclarecimento significa absorção de novas ideias. Porque convenhamos, querendo ou não, essa é uma visão popular.
Ah, o fulano é esclarecido. O que isso significa? Ah, ele é muito inteligente, ele é culto, ele já leu muita coisa, ele tem boas ideias. Mas o Kant vai recuperar uma ideia de Platão também, que é uma ideia do saber voltar para si para retirar a verdade. E Kant vai dizer que nós precisamos de muita coragem para fazer isso. Por que é preciso muita coragem? Porque nós vamos atingir uma percepção do mundo que não é agradável. Não é agradável. Nós vamos começar a enxergar as dores do mundo, os problemas do mundo, de um ponto de vista que não é muito agradável. Esse movimento de entrar em si mesmo para descobrir a verdade, para descobrir a perspectiva de vida, vai nos fazer olhar para as pessoas de uma maneira mais difícil. Porque aí você vai entender que aquela pessoa que está cometendo crimes e mais crimes para se enriquecer, ela está caindo. Você vai começar a perceber que todos os que cometem crimes só estão ferindo a si mesmos. E que mais dia ou menos dia a vida vai convidar eles ao reajuste. E talvez isso não seja não vai ser tão prazeroso assim. Mas Kant vai dizer mais ainda. Por que o esclarecimento é difícil? Por que a pessoa esclarecida, ela ter visão da vida, por que isso é difícil? Porque isso pede liberdade. Não, mas está ficando confuso, não estou entendendo nada. Só um pouquinho você vai entender. Para a pessoa ser esclarecida, ela precisa ser livre. Enquanto ela for escrava, ela não consegue ser esclarecida. Por quê? Porque o senhor dela vai impedir ela de ser esclarecida. E aí é claro que, como eu e você, Kant vai pensar na relação de senhor-escravo mesmo. O escravo não consegue ser esclarecido porque ele não tem liberdade, ele não tem liberdade para experimentar, para conhecer, para viver. Mas Kant vai comentar de uma escravidão mais cruel, eu diria. A pessoa que é escrava dos próprios desejos. A pessoa que ela está na carroça, mas as rédeas estão cortadas. O cavalo é que decide para onde que ela vai. O cavalo é que manda. Essa pessoa, ela acha que ela é livre, porque ela diz assim, eu faço tudo que eu quero. Eu falei assim, e você domina o seu querer? Não. Eu falei, então você é escravo do seu desejo. Porque você não é capaz de dominar-se. Então o que é esclarecimento? Saber voltar para si mesmo, descobrir a verdade e agir dentro da verdade. Isso é esclarecimento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente pensa em inteligência e sentimento como se fossem duas coisas distintas, a gente ainda não entendeu que a verdadeira inteligência do espírito é o sentimento. Alguém disse: o amor tem razões que a própria razão desconhece. Porque a inteligência verdadeira está no sentimento. E não é difícil provar isso. Quantas coisas você já fez que estavam certas, mas a sua razão diz que estava errado? Quantas coisas? As pessoas em torno dizendo assim, não, mas por que você está pensando isso? Isso não faz o menor sentido. Não, faz tanto sentido que a razão escapou. O sentimento é a grande inteligência do espírito. E nesse momento, se o animal ensaiou o raciocínio e nós cumprimos essa etapa, agora nós estamos na etapa de completar o sentimento.
Porque o raciocínio para nós hoje é imediato. Imediato. A gente usa o raciocínio o tempo inteiro, inteiro, inteiro. Toda hora a gente está pensando, refletindo, raciocinando, concluindo, deduzindo, o tempo inteiro. Para o animal, isso é quase impossível. Agora, a imagem que eu gostaria de construir é assim: Jesus é o ser humano real e a gente é um animal, do ponto de vista do sentimento. Porque Jesus consegue sentir sempre, constante, integral, e a gente está ensaiando o sentimento. Tem hora que ama, tem hora que odeia, tem hora que sente raiva, tem hora que sente afeto, ensaiando o sentimento. Mas percebamos que a verdadeira inteligência do espírito é o sentimento. Porque o sentimento é capaz de alcançar verdades que a razão não é. Por isso que o Kant vai dizer do esclarecimento, de você saber voltar para dentro, compreender-se. E nesse momento, se você me acompanhou até aqui, está acabando. Eu imagino que você deve estar se perguntando assim, mas qual que é o tempo da palestra? Qual que é o tema da palestra? Qual que é o tema da palestra mesmo? Jesus, Kardec e a tarefa cristã. Você acha que tarefa cristã é no centro espírita? Conversava com um amigo meu há poucos dias e ele olhou para mim e falou assim: o nosso centro espírita é o mundo. É o mundo inteiro. Porque a gente tem o mundo inteiro para experimentar, para agir no bem. E a grande tarefa do espírito encarnado é desenvolver a própria inteligência. Não os raciocínios. A gente é craque demais em fazer raciocínio. A gente é tão bom em raciocínio, mas tão bom, que aí tem aquela frase que o Haroldo gosta de citar, né? O professor dele dizia assim: eu morro de medo das pessoas muito inteligentes, porque elas são capazes de te convencer de algo, mesmo quando elas estão erradas. A gente é craque nisso. A gente deturpa tudo, a ponto de espíritas chegarem hoje e falar assim: a obra de Kardec está ultrapassada. Eu sempre brinco assim, que isso na Grécia Antiga chamava sofisma. O Sócrates teve um embate grande com os sofistas. Os espíritos usam essa expressão no Livro dos Espíritos. Sofisma. O que é sofisma? É um argumento rebuscado que está tentando te convencer de que uma mentira é verdade. Se nós estamos convencidos de que a tarefa cristã é a tarefa do desenvolvimento do sentimento, porque é isso que eu mais vejo nas obras de Kardec e no próprio Evangelho, é o desenvolvimento do sentimento puro, é o desenvolvimento do sentimento verdadeiro, para que amar o outro não seja uma questão de palavras, para que a gente saia dos domínios da aparência e atinja os domínios da essência. Amar o outro não é uma questão de dizer: ah, eu amo todos da minha casa espírita. Não ama nada. Porque a tarefa cristã
é uma tarefa de mudar a nossa perspectiva sobre as coisas. Para eu perceber que no momento atual eu realmente não vou conseguir amar. Isso é ilusão. Kardec vai dizer, quando ele está analisando o amar os vossos inimigos, ele fala assim: não dá. Não dá para nutrir pelo inimigo o mesmo amor que eu tenho pelo meu amigo. Mas qual que é o caminho que eu sou convidado a percorrer? Qual é o caminho que eu sou convidado a percorrer? Caminho do respeito, tanto quanto possível, o caminho da boa convivência. Porque então a gente percebe que isso está em todas as áreas da nossa vida. Espiritismo não é uma coisa que eu vou uma vez por semana no centro espírita fazer. Em tudo há o Espiritismo. Não como mensagem religiosa, mas como mensagem de renovação. Para que eu faça diferente dessa vez. Porque vingar, rebater, isso é um movimento normal. É um movimento que eu estou acostumado a fazer. E agora eu sou convidado a tomar as rédeas. Não para desmerecer o sentimento, mas para educá-lo. Porque ainda aqui a gente não pode ficar no domínio dos extremos. Ou eu abafo o meu sentimento, ou eu dou vazão ao sentimento descontrolado. Falo assim, e o caminho do meio? Que é lidar com o sentimento. Porque essa é a lição para agora. E aqui, Jesus vai pedir de nós o máximo da indulgência. O máximo da indulgência. Sabe por quê? Eu não sei lidar com os meus sentimentos, você também não sabe. O seu inimigo também não. A pessoa que te agride, ela também está tentando. E acredite, ela também não está conseguindo. Porque a tarefa cristã está nos mostrando isso. Então eu encerro lembrando um caso que aconteceu com uma outra amiga minha. E esse eu só vou contar, que ela gravou stories no Instagram contando, então já está exposto, né? Ela expôs. Ela foi com o esposo, eles têm uma filhinha de 6 anos. Na época, né? Já tem muito tempo isso. Eles foram numa festinha de família. E lá tinha um punhado de brinquedo para as crianças, né? E teve um lá que a filhinha dela queria ir e ela achou perigoso. Só que ela, a mãe, não estava bem no dia. Já tinha acontecido algumas coisas, ela não estava legal. E a filha começou a dar birra, porque ela queria ir no brinquedo e a mãe não estava deixando. Olha o tanto que a gente não sabe lidar com os nossos sentimentos. O que a criança faz? Dá birra. A birra é tentando uma imposição para ver se ela consegue o que ela quer. É um descontrole. Então a criança, quando ela começou a dar birra, ela está demonstrando que ela não está sabendo lidar com o que ela está sentindo. Por quê? Porque ela está querendo ir e a mãe não está querendo deixar. E ela está tentando usar algum mecanismo para conseguir o que ela quer. Ela gritou com a mãe. No que ela gritou com a mãe gritou de volta. E no que a mãe gritou de volta, a menininha saiu correndo para o banheiro para chorar. No meio do caminho ela encontrou o pai, porque nessa hora o pai tinha saído. Imagina, você deixa as duas bem, vai comprar um negócio, a hora que volta, a menina está chorando e a mãe está chorando também. Assim, gente, né? Foi 5 minutos, né? Desandou tudo. E ela começou a reclamar, começou a contar o que foi. Aí o pai foi conversar com a mãe. Aí eu achei ele tão inspirado na hora, e é por isso que eu estou contando essa história. É pela resposta que esse amigo deu. Porque aí ele virou para mim e falou assim, o que você fez? Aí ela falou assim, a filhinha começou a dar birra, gritar comigo, e eu não aguentei, gritei com ela também. Assim, então para pensar um pouquinho.
Ela não conseguiu lidar com as emoções dela e gritou com você. Quando você gritou de volta, você mostrou que você também não conseguiu. Só que você tem 30 e tantos anos, ela tem 6. Por que ela tem que conseguir uma coisa que você não está conseguindo? Aí a mãe, sabe o que é choque de realidade? Nossa, mesmo. Esse é o nosso aprendizado para agora. Até alcançar a angelitude, nós vamos ter que aprender a sentir. E aí nós teremos o sentimento esclarecido, que é o que Kant estava dizendo. O sentimento livre dos senhores, chamados desejos. O sentimento livre para ser, porque o sentimento é divino. Emmanuel vai bater nessa tecla várias vezes. O sentimento é divino. E estando aqui na Terra para aprender a sentir, nós estamos na maior tarefa das nossas vidas. Isso vai nos acompanhar aqui e fora daqui. Em qualquer lugar que eu esteja, em qualquer condição que eu esteja, encarnado ou desencarnado, em trabalho profissional ou voluntário, dentro da minha casa ou dentro da casa das outras pessoas, todos nós estamos sendo convocados a uma tarefa essencial, expressada de várias maneiras, mas em essência é uma só: aprender a sentir. Eu agradeço a sua atenção e a sua paciência, e Jesus nos abençoe, nos fortaleça sempre.